noite, bom dia, boa tarde, como sempre, né? Eu cumprimentando vocês dessa forma, porque eu não sei em que horário vocês vão estar me assistindo e tendo a oportunidade e o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Mas Isaías diz assim no capítulo 9 e o versículo 6: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. São adjetivos qualificativos e também algo que pertence somente a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, Jesus é maravilhoso. Quando ele apareceu para aquele profeta que estava ali na porta da sua casa, e ele correu para preparar um holocausto, oferecer alguma coisa para aqueles anjos. Ele não entendeu que era Manoá, que estava ali, mas ele não entendeu. Ele perguntou o nome. Qual é o seu nome? Ele disse: você está vendo que eu não posso falar meu nome porque, visto que ele é maravilhoso, aleluia, ali ele já se manifestou, era Jesus, o maravilhoso. Depois conselheiro, não é? Conselheiro é aquele que está sempre orientando, oportunizando, mostrando o caminho para livrar você do mal, você de qualquer dificuldade nesse mundo. Ele quer te dar o melhor, ele te aconselha. E ele ainda nos deu o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, nos ensinando todas as coisas. Deus forte, porque ele mesmo disse assim: vocês estão há tanto tempo comigo, Tomé, ainda não conhecem o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, eu sou o próprio Deus, humanado, só aqui, carne e osso. Mas eu desci do meu Pai e aqui estou como Deus, com uma missão para a salvação de todos os homens. E nós continuamos aqui. Pai da eternidade. Como Pai da eternidade? Porque o nosso Deus, porque Jesus não está preso à eternidade. Ele é antes de toda a eternidade. Então ele que criou a eternidade, porque ele é antes de toda a eternidade e depois de toda a eternidade. Mas como se pode entender isso? Através da palavra de Deus, lendo pela fé, crendo que esta é a palavra de Deus. Como ouvimos um culto desses aqui, alguém explicando para nós que algumas pessoas dizem que a Bíblia fechada é um livro comum. Não. A Bíblia, em qualquer situação, que seja uma folha achada em algum lugar, nós vamos dizer: aqui está a palavra de Deus. Então, o nosso Deus é antes de toda a eternidade. Coisa linda, não? Jesus maravilhoso. Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Quando ele ressuscita, ele chega onde estavam os discípulos atemorizados, sem paz. Ele entra como Deus ali, porque ele não precisou de porta, de janela. Aquele corpo que ele já tinha, já no corpo glorioso, o corpo glorificado, e ele se apresenta diante de seus discípulos e diz assim: paz seja convosco. Glória a Deus. Só ele poderia dizer isso. Ele é o príncipe da paz, o Senhor da paz. Por isso que ele diz lá no capítulo 14 de João: a minha paz eu vos dou, não se turbe o vosso coração, deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá, através de cerveja, de bebida alcoólica, de uma droga, um prazer carnal. Não, essa paz é efêmera, é mentirosa, é passageira. Muito dinheiro na conta também não traz paz. Quem traz paz ao nosso coração e à nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E Isaías começou dizendo: um menino nos nasceu. Olha, estava profetizando tantos séculos antes. Um filho se nos deu, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. E aí fala esses nomes, essas qualificativas, esses atributos que são só dele. Mas depois nós vamos encontrar a realidade acontecida, o projeto de Deus sendo realizado. Quando você vai ali o Evangelho de Lucas, você lê
algo tão glorioso, que diz assim, tem um título aqui no capítulo 2, que eu não vou ler sobre ele agora, mas assim, o menino Jesus no meio dos doutores. Aquele já era um menino, tinha 12 anos, já estava ali discutindo com os doutores. Mas aqui rapidamente, porque eu sei que não posso me alongar muito, diz assim a palavra de Deus. Zacarias, seu pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, entre eles Isaías, que eu acabei de falar. Santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedermos que, libertados da mão dos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Veja que coisa gloriosa. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor e preparará o caminho. Que coisa linda! Falando de alguém, como disse Jesus, dele próprio, que não houve profeta maior do que esse que estou lendo, João o Batista. Esse homem veio como precursor, ele veio para abrir o caminho. E alguém perguntava: quem és tu? É um profeta? Tu és Elias? Não, eu sou a voz que clama no deserto. E você começa a ler essa história e ver como as profecias foram se cumprindo, começando entre tantos profetas até Isaías. E no capítulo de número 2, você vai encontrar o seguinte, coisa maravilhosa. Quando Jesus, agora, ele está na mão de alguém tão precioso. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem justo e temente a Deus esperava na consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. E mais para frente, então, ele vai falando de tudo aquilo que os profetas profetizaram, de tudo aquilo que Deus falou lá. Foi falar com Adão que estava pecado, se escondeu e disse assim para a serpente, para o diabo: pois da semente da mulher nascerá um que pisará a sua cabeça. Estava falando de Jesus lá no princípio. E aqui agora você vê essa coisa tão linda, tão gloriosa. Ele então o tomou nos braços, porque quando trouxeram o menino Jesus para que fosse consagrado conforme a lei ordenava, ele pegou nos braços. E ele louvava a Deus dizendo: agora, Senhor, eu posso morrer. Teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Jesus, luz para iluminar os gentios, essa luz que tu preparaste perante a face de todos os povos, e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiravam-se das coisas que dele se diziam. Coisa gloriosa. O Natal está chegando, vamos celebrar, é um mês diferente, é um mês festivo, é um mês alegre, mas que a nossa alegria não seja uma alegria humana, natural, a nossa alegria seja uma alegria gerada pelo Espírito de Deus, quando nós conhecemos o verdadeiro sentido do Natal. Para você que está aí preparando sua ceia, convide Jesus para estar com vocês. Se ele não estiver, é mais uma ceia qualquer, mais uma ceia comum. Mas Jesus, o menino que nasceu, o Filho que nos foi dado, é vivo, veio a esse mundo, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Celebremos o Natal, celebremos o nascimento de Jesus, mas lembremos-nos que ele ressuscitou, foi para o céu e prometeu que em breve, muito em breve, ele virá buscar o seu povo, que é a sua igreja. Deus te abençoe. Feliz Natal para você. Feliz Natal para a sua família. Feliz Natal para todos os seus familiares.
Vocês querem paz no mundo? Só Jesus pode dar paz. Amém? Deus te abençoe. Grande beijo, eu vou orar por você e por toda a sua casa. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro neste momento, Senhor, por todas as vidas que estão sendo alcançadas por esta mensagem. Cada um possa ser, Senhor, impactado não com promessas humanas, mas com o poder da palavra do Senhor. E que possam ser, Senhor, impactados também com a presença do Senhor Jesus. Abençoa cada família, que todos tenham um Natal muito abençoado na Tua presença, Jesus. Pois assim oramos e te damos graças agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus.